Bom, pessoal, essa aqui é a segunda parte, né, da Grécia Antiga. A gente havia feito a primeira parte, falando um pouco da formação da Grécia Antiga. Agora essa aqui eu vou dar continuidade, né, falando mais da formação das polis dentro da história da Grécia Antiga. Então, quando houve o fim da civilização micênica, né, da queda dos reis micênicos, a gente vai notar que os gregos passaram a formar comunidades ou clãs familiares, os conhecidos como genos, né? Ou seja, o geno era uma pequena comunidade agrícola, um clã, de fato mesmo, né, um clã familiar, e que possuía vários laços, né? E a gente vai notar que não era só, obviamente, pessoas da família que integravam esses clãs familiares, que integravam esses genes. Tinha também escravos, pessoas de outras comunidades. Então a gente nota que era uma coisa um pouco mais ampla, né? E essa comunidade ela era geralmente governada por um patriarca, né, chamado de pater, tá? E os membros próximos eram os que a ele, né, a esse patriarca, eram os que formavam a aristocracia local, né? Então a gente vai notar que essa organização ela predominou durante quase todo o período homérico, né? Mas foi perdendo força, né? E a partir daí a gente vai notar que houve de fato o início da formação das polis, né? E além desses genos, né, dentro desses genos a gente também tinha os oikos, né, que eram uma espécie de atividades agrícolas, atividades de pastoreiro, artesanato, que compunha dentro do oikos e o oikos compunha dentro desses genos. Então a gente vai notar que à medida que foi passando o tempo, esse gênus ele vai perdendo a força, né? E à medida que ele foi perdendo a força, a gente vai ter a formação das polis, né? E essa formação ela se deu no período arcaico, né? E foi aonde houve a urbanização da Grécia, surgiu milhares de polis nesse período, e a gente vai notar que cada polis ela tinha a sua característica. E entre as principais polis estão Atenas, Esparta, Tebas e outras, né? E a polis ela é conhecida como cidade-estado, ou seja, cada polis possuía uma ampla autonomia. Cada polis ou cada cidade-estado possuía sua política, a sua autonomia econômica, a sua autonomia jurídica, religiosa, né? E a forma de governo adotada era geralmente bem diferente de outras polis, né? Algumas usavam princípios ou veneravam deuses, né? Dentro do seu formato social, religioso e político, mas a gente vai notar que cada uma tinha a sua autonomia política. E isso a gente tem que deixar bem claro que a Grécia ela nunca foi um império centralizado, né? Ela era uma formação de várias cidades-estados, como eu disse que cada uma possuía a sua autonomia, que formava a Grécia Antiga, né? E a gente vai notar que ao longo dos anos vai haver dentro da polis desigualdade social, né? Então a gente vai notar que houve vários problemas, questões econômicas, questões políticas, até porque a polis ou a cidade-estado dentro da Grécia Antiga é como se cada cidade-estado fosse um país, né? Ela tinha sua autonomia, ela tinha sua economia, sua política, então teve umas que prosperaram e teve outras que não. Mas dentro desse contexto a gente vai notar que duas cidades-estados ou duas polis gregas vão ganhar destaque e vão começar a criar uma rivalidade entre elas, que vai ser a polis ou a cidade-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta, que foram as maiores dentro da Grécia antiga.